Ver se a gente conseguiu restabelecer a conexão com a Larissa Bombardi, Nilton Tato, Marilu Cabanhas. Olá, Glauco. Vou começar tudo de novo, porque já me falaram que estava com eco e eu não estava percebendo aqui, mas vamos lá. A professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e nossa colunista Larissa Mies Bombardi, apresentou ontem no Parlamento Europeu sua nova pesquisa, o Atlas Geografia das Assimetrias, o Círculo do Veneno e Colonialismo Molecular nas Relações Comerciais entre Mercosul e União Europeia. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS, esteve presente a essa sessão virtual. E os dois estão aqui para conversar conosco. Olá, Larissa. Olá, Nilton. Bom dia, sejam bem-vindos. Olá, Marilu. Bom dia. Obrigada. Bom dia para os ouvintes. Bom dia, Marilu. Bom dia, Larissa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Prazer estar aqui. Bom, vamos lá, Larissa. O seu novo Atlas é apresentado quando se discute o tratado comercial entre Mercosul e União Europeia, onde os países sul-americanos exportam commodities e os europeus vendem produtos de alto valor agregado. O seu novo Atlas fala justamente do aprofundamento das assimetrias, entre os países desses dois blocos. O parlamentar alemão Helmut Scholz se expressou da seguinte forma sobre as grandes empresas que vendem agrotóxicos para os países do Mercosul. É lucro para poucos e prejuízo para muitos, e que essas substâncias proibidas na União Europeia deviam ser banidas e essas exportações deveriam ser interrompidas. Disse ainda que resíduos desses pesticidas chegam às mesas europeias e chinesas. A pressão é grande no Parlamento Europeu contra esse tipo de comercialização. Bom, a gente acompanhou toda essa sessão virtual e eu queria que você falasse um pouco, Larissa, sobre esse seu novo estudo. Você já deu em primeira mão na semana passada aqui para a gente, com exclusividade, e queria que você relembrasse esse estudo que você apresentou no Parlamento Europeu e também a repercussão entre os parlamentares aí da Europa. O estudo, como o tema diz, o título diz, chama Geografia das Assimetrias, é um atlas, é um conjunto cartográfico grande de cerca de 130 imagens entre mapas, gráficos e infográficos, mostrando as trocas econômicas entre os dois blocos, mas também mostrando o que tem por trás dessas trocas econômicas. Ontem eu comecei mostrando um mapa, com os fluxos comerciais de um bloco para o outro, e em termos monetários, as trocas elas são mais ou menos parecidas, embora a União Europeia exporte para o Brasil, para o Mercosul, mais do que importa, mas no geral os números não são tão diferentes. Então isso pode fazer crer que há uma certa horizontalidade na relação. E a ideia, o título, Geografia das Assimetrias, é justamente desvendar essa aparente horizontalidade. Não há isso, O que há uma profunda assimetria entre esses dois blocos, e quando a gente vai olhar a pauta de exportação de um para outro, tem lá um quadro, os 12 principais produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia e o contrário, os 12 principais produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul, e fica muito evidente que nós estamos exportando commodities, agrícolas ou minerárias. Então é isso, basicamente, os 12 principais produtos exportados pelo Mercosul, é disso que se trata: soja, carne, café, milho, açúcar e os minérios, E o contrário, quando a gente olha para as exportações da União Europeia para o Mercosul, são produtos com um altíssimo valor agregado, com alta tecnologia, então produtos ópticos, maquinários, produtos farmacêuticos da indústria farmacêutica, produtos químicos, dentre os quais também os agrotóxicos. Então, o acordo, da maneira como ele está proposto, ele visa incentivar a exportação de produtos agrícolas do Mercosul para a União Europeia e também o contrário, incentivar a exportação dos produtos com alta tecnologia industrializados da União Europeia para o Mercosul. Então, na verdade, se o acordo vier a ser selado, eu acho, já respondendo um pouco essa pergunta da repercussão, acho difícil que seja,
ele aprofundaria ainda mais essa enorme desigualdade, né, entre esses dois blocos, porque você incentivar, né, você dar subsídios fiscais para exportar aquilo que a gente já exporta, né, significa ampliar ainda mais esse mercado e ampliar os impactos que a gente tem. Então, no mapa, né, nos mapas, a gente também mostra os impactos, não só no Brasil, mas nos outros países do Mercosul. Tem um mapa muito interessante que mostra a área plantada com soja no Mercosul e a sua comparação com o território de alguns países. Eu já tinha feito isso para o Brasil, mas agora para o Mercosul. Então, a gente tem uma França só em soja nos países do Mercosul. E é um escândalo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista dos direitos humanos, por tudo o que isso implica, né? Impactos também em função do uso de agrotóxicos, impactos na saúde humana e no meio ambiente. Então, isso é muito grave, é gravíssimo. Eu acho que, olha, eu já falei o nome dos rapazes que compõem o grupo, né, que fez cartografia, mas eu vou agradecê-los de novo e vou mencioná-los um a um, porque acho que é importante. O Pablo Nepomuceno, o Eduardo Dutenkerfer, o Valdeir Cavalcante e o Paulo Moraes. Enfim, eles fizeram um trabalho muito primoroso, muito primoroso. E eu sempre digo que tem uma professora, Maria Helena Simielli, que é uma referência, a grande referência na cartografia brasileira, e ela dizia que um mapa, ele não deve necessitar de explicações, muitas, né? Claro que sempre, mas enfim, ele tem que dizer, né, por si. E eu acho que esses mapas, eles estão dizendo por si. E dizem justamente isso, né? Geografia das assimetrias, essa diferença entre os blocos, né? Colonialismo molecular. Então, por que colonialismo molecular? Porque a gente está perpetuando uma lógica colonial nesse modelo, nessa relação, né? Esse lugar que o Brasil tem se colocado na economia mundo, na economia mundializada, é um lugar extremamente subalterno. E não é só subalterno do ponto de vista econômico, é uma opção que nos subalterniza a nós todos nos nossos corpos. Então, essa reportagem que estava passando agora, anteriormente, da população que acabou de ser pulverizada com agrotóxico em Goiás, é disso que a gente está falando. Então, se antes a gente tinha, nesse processo todo colonial histórico da América Latina, as ameaças físicas à vida, agora a gente tem uma ameaça química à vida. Então, por isso a expressão colonialismo molecular. E, finalmente, círculo de envenenamento, porque, de alguma forma, isso volta. E daí o último mapa, a cereja do bolo, eu penso, né, para revelar o escândalo que é isso, são os produtos exportados pelo Mercosul, que tem como destino o mercado da União Europeia, em que foram encontrados resíduos de agrotóxicos ou proibidos lá, ou acima do limite que é permitido lá. Então, círculo de envenenamento por isso, porque a produção dessas substâncias, a tecnologia, as empresas sede, elas estão na União Europeia, vende para o Mercosul substâncias que eles não toleram no seu próprio território, que é uma indecência, né? é imoral, é tudo junto. E depois isso, de alguma forma, volta para o mercado europeu, na medida em que eles não são autossuficientes em alimentos, muito longe disso, eles importam os alimentos. Então, é isso, eu acho que teve uma repercussão muito positiva, mobilizou os parlamentares e, enfim, teve uma repercussão também na imprensa, na União Europeia. Eu acho que não tenho dúvidas de que vai ser um documento para fortalecer os debates, para enriquecer os debates sobre os possíveis desdobramentos do acordo. Exatamente como você disse, né? Parece que nós aqui na América Latina, enfim, na América do Sul, os países que compõem o Mercosul e as nossas populações, somos sub-humanos, né? Como você colocou ali, né? E agora eu vou passar para o Tato, Larissa. Tato, durante a sessão no Parlamento Europeu, você disse que a assinatura desse acordo Mercosul-União Europeia vai provocar ainda mais desmatamento e mais matança, Nilton. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas primeiro preciso fazer aqui publicamente, da mesma forma como fiz ontem lá nesse evento no Parlamento Europeu, um agradecimento quanto cidadão, quanto deputado, mas principalmente como cidadão brasileiro, a essas pesquisas que a Larissa Bombardi já vem fazendo há um bom tempo. E é fantástico esse trabalho agora, fazendo não só o Brasil, né? Os trabalhos anteriores falava a geografia, né, dos agrotóxicos aqui no Brasil, e que foi muito importante
para poder qualificar o debate sobre o modelo da agricultura, sobre os impactos, né, que os agrotóxicos têm na vida da gente, né, por causa das doenças que são causadas pelo uso do veneno que está lá no alimento que a gente come no dia a dia, os impactos que tem para a água, né? Hoje, 1/4 da água que chega na torneira das pessoas no Brasil inteiro tem resíduos de agrotóxicos, que é esse veneno que vai lá para a agricultura, além, evidentemente, da matança dos animais, contaminação do solo, enfim, o impacto ambiental, o impacto para a saúde, e para a saúde o impacto para o orçamento público, porque, Larissa, inclusive, é um desafio que está colocado, né? Uma hora a gente precisa também ter um dado, né? Na verdade, de quanto que o Brasil gasta, né? Quanto que o SUS, Sistema Único de Saúde, gasta para curar as doenças causadas pelo alimento que nós comemos, pelo veneno que está no alimento que a gente come. Sim. Então, esse trabalho que a Larissa vem desenvolvendo e agora fazendo o estudo do Mercosul, coloca claramente o desafio que está colocado para a gente, né? O quanto que a gente precisa trabalhar, né, com a população e também nas políticas públicas para mudar esse modelo de agricultura, tá? Tirar os incentivos fiscais, quer dizer, dinheiro dos impostos do povo brasileiro, que vai, né, só para vocês terem uma ideia, neste ano no orçamento da União, são 20 bilhões de reais que vão só para a cadeia dos agrotóxicos, para quem produz e distribui veneno para que utiliza na agricultura. Já para quem produz de forma agroecológica, que produz orgânicos, tá, não tem incentivo nenhum. Tá? Por isso que é mais caro para você comprar, né, o alimento orgânico. Então, esse trabalho, né, estou falando assim, esse trabalho aí mostra claramente de que nós precisamos enfrentar esse debate, e ele é um subsídio importante para esse debate, de que nós não podemos aceitar, entendeu, e assinar, né, o Brasil não pode assinar de forma nenhuma esse acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, porque ele repete aquilo que a Larissa mesmo coloca, que é aquilo que está reservado para o Brasil historicamente, de ficar fornecendo matéria-prima barata, mão de obra barata, né, e assim os países desenvolvidos, em especial no caso da Europa, né, continuar acumulando riqueza, que na verdade não é o povo também de lá, são essas corporações que dominam, né, e que influenciam nesses acordos comerciais, e a consequência que vem para o Brasil é aquela consequência histórica. Mas esse acordo em especial, se ser assinado, ele vai provocar mais desmatamento, mais violência no campo, porque é aquilo que a gente está assistindo hoje. Quer dizer, são invasões, né, dos grandes latifundiários nas terras indígenas, unidades de conservação, terras públicas. Por isso que eles estão querendo, que a gente inclusive vai votar hoje, tá? Votar hoje lá um projeto que eles querem flexibilizar o licenciamento para poder, entendeu, o modelo avançar cada vez mais. Como também querem que regulariza terra pública grilada, roubada, né? Então, o acordo do Mercosul vai intensificar a violência, o desmatamento, a queimada, tá? E mais uso de agrotóxicos, né? Que é aquilo que a Larissa vem demonstrando e chamando a atenção. Exato. Agora, Larissa, queria que você desse alguns exemplos, né, enfim, que você deu no Parlamento Europeu, em relação a alguns, ou a água, a maçã, também eu fiquei assim horrorizada, né, com o nível, né, de agrotóxicos nessa produção de aqui no Mercosul. Dá alguns exemplos para a gente, Larissa. Estou pegando eles aqui para olhar e falar. Por exemplo, tem uma substância chamada clorotalonil, que é um fungicida, e o limite dele é 0,1 miligramas por quilo na soja, na União Europeia. Na Argentina esse limite é 20 vezes maior, no Brasil é 50 vezes maior, no Paraguai e no Uruguai é 100 vezes maior. Então, toda essa disparidade que a gente via, né, que eu já tinha reportado no Atlas com relação ao Brasil, a gente vê o mesmo acontecer nos outros países do Mercosul. Essa substância ela tem efeitos graves para a saúde do ponto de vista agudo, do ponto de vista crônico e também para o meio ambiente. Tem o exemplo da maçã que você perguntou, e a maçã é interessante porque foi achado o resíduo dessa substância na maçã exportada pelo Mercosul para a União Europeia, a substância chamada carbaril.
um inseticida, nós autorizamos, nós e os argentinos, um resíduo dessa substância 200 vezes maior do que o resíduo autorizado dessa substância na União Europeia. É uma substância que traz efeitos graves, do ponto de vista agudos, né? Efeitos agudos graves e também efeitos ao meio ambiente. Tem um outro exemplo do pimentão. A gente autoriza no Brasil um resíduo de uma substância, um fungicida, ipridione, 400 vezes maior do que o resíduo autorizado dessa substância na União Europeia. E um outro exemplo que acho que me chamou muita atenção, que eu escolhi até para mostrar, é da rúcula. A rúcula, na Argentina, permite um resíduo de clorotalonil, esse mesmo que eu já havia falado sobre ele na soja, o fungicida, 1000 vezes maior do que o resíduo dessa substância permitido na União Europeia. Então, é a mesma lógica, esse mesmo escândalo que a gente vê para o Brasil, a gente vê também nos outros países do Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, dessa discussão que a gente está falando dos povos pulverizados, desse impacto, tudo isso, as fumigações, né? Eles chamam de fumigações, e também tem vários escândalos envolvendo a população exposta a essas substâncias, a essas fumigações, né? Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nos 3 países. Queria falar uma coisa que eu acho que é importante, que eu falei ontem muito rapidamente, mas que faz mais sentido para nós, que é a importância dos dados do SUS e do Censo Agropecuário do IBGE, do censo do IBGE e dos dados do SUS. Então, eu consigo mapear o Brasil porque eu tenho dados e não tem a mesma metodologia e o mesmo banco de dados para os outros países do Mercosul. Então, o fato da gente ter um sistema único de saúde em que os dados são sistematicamente reportados é muito importante, é fundamental. Não fosse isso, não teria como a gente saber tal área é uma área de população exposta, ou tem acontecido isso, diminuiu o número de crianças, na verdade aumentou, né? O número de bebês só aumentou. Na verdade, deixa eu já falar isso, uma coisa que já ficou clara nesses primeiros mapas desse Atlas em relação ao anterior, só aumentou, seja o número de pessoas intoxicadas com agrotóxicos, número de mortes por agrotóxicos, que antes sempre estava na minha fala, a cada 2 dias e meio uma pessoa morre, não. A cada 2 dias uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico. O número médio de bebês, nesse período que eu havia coberto no primeiro Atlas, né, até 2014 foram 343 bebês, enfim, uma média de 30 e poucos bebês intoxicados por ano, agora a gente está numa média de 50 e poucos. Então, tudo piorou. A verdade é essa, tudo piorou. Então, a gente também só consegue ter noção desses números, o que piorou, qual é a condição que tem acontecido, porque a gente tem os dados. Então, eu queria louvar a importância do SUS. A gente está vendo a importância do SUS nesse momento de pandemia, e eu queria dizer, ela é muito importante para o desenvolvimento das pesquisas. Um pesquisador francês uma vez me disse, o Hervé Terry, ele é até professor do nosso programa de pós-graduação em Geografia Humana, ele me disse o seguinte, olha, vocês não sabem a riqueza de dados que vocês têm no Brasil, seja do IBGE, seja de outras fontes, e é mesmo, a gente eu só consigo fazer esse mapeamento porque eu tenho uma base de dados com uma referência espacial. Então, isso é muito louvável, isso é de uma importância de interesse público, a gente não pode perder isso. Então, no momento em que a gente tem perdido tantas coisas, institutos federais e estaduais fechando, a tentativa de solapar, digamos assim, a universidade pública, o conhecimento público, o livre pensamento, acho que é importante ressaltar a importância dos dados públicos, dessa sistemática toda que a gente tem de tão longa data de coleta de dados e disponibilização pública desses dados. Isso é fundamental. Então, tudo isso só foi possível porque a gente tem essa base de dados riquíssima, tecnologia nossa, uma coisa linda que o Brasil tem que a gente não pode perder. Bom, gente, a gente está em cima da hora, porque ainda temos mais uma entrevista, a gente precisa falar também da CPI da Covid. Eu prometo para o Nilton Tato, agora ele que é o deputado, e o político eu que vou prometer. Nilton, prometo chamá-lo novamente para a gente aprofundar a discussão, tá bom? E Larissa, a gente pode fazer, sim, né, a partir da próxima semana, o Atlas radiofônico agora, justamente com esse novo estudo, para a gente aprofundar também esse Atlas, tá bom? Pode ser? Pode, só um segundo, eu queria agradecer muito o Nilton ontem, acho que foi tão bacana, gente, eu me senti tão prestigiada de ter o Nilton lá nesse lançamento e ouvir a fala dele,
E essa construção entre parlamentares de lá e daqui, enfim, achei muito, muito bacana. Obrigada, Newton, fiquei muito honrado. Obrigado, parabéns. E outro dia a gente conversa mais. Mas eu quero só chamar a atenção que nós estamos numa campanha muito forte para a gente evitar que se vote o projeto do licenciamento ambiental. Tá? Se aprovar esse projeto, é mais agrotóxico, é mais desmatamento, mais poluição, mais Brumadinho, mais Mariana. Tá? Obrigado e parabéns, Larissa, parabéns, Marilu, pelo trabalho. Sempre à disposição. Então, até breve, viu? Até breve. A gente falou aqui com Larissa Mies Bombardi, professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, com o Newton Tato, ele que é deputado federal do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Ambos estiveram, né, ontem no Parlamento Europeu fazendo sérias denúncias aqui sobre a questão dos agrotóxicos no Brasil, essa relação com a União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.